adianta você ir para academia e você não conseguir, pelo menos, bater ali a sua meta de água diária, de beber água diária. Isso era algo que eu não fazia, inclusive. Deixa eu dar uma pausa aqui para beber água. Oi, gente, vamos para mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou Bárbara e eu tenho esse canal aqui há 11 anos. E eu decidi parar de procrastinar depois que eu recebi um e-mail do YouTube me parabenizando por esses anos de canal. E eu me senti uma completa fracassada por ter procrastinado todo esse tempo aqui. Então eu decidi voltar a postar e documentar a minha vida sem um nicho específico. E nesse vídeo, como vocês puderam ver, eu vou falar para vocês quais foram as 5 coisas que me fizeram, de fato, perder mais de 10 quilos. No atual momento que eu tô gravando esse vídeo, já foram 12 quilos ao longo deste ano. Estamos em outubro. E eu ainda estou nesse processo de emagrecimento. Então eu lembro que eu não só coloquei essa meta de emagrecer, porque eu não estava me sentindo bem nem nas fotos, nem nas roupas. Eu tinha perdido as roupas que eu amava vestir e com pena de doar, porque sempre achando que eu iria voltar para um corpo, sabe? Que eu tinha antes. Mas eu não fazia nada para mudar. Então eu comecei em dezembro a fazer essa lista e pontuar, de fato, olhar para dentro e ver como era que eu iria conseguir emagrecer. Mas eu não queria emagrecer só por emagrecer. Eu queria resgatar a minha saúde, né? Então eu comecei a pontuar. Vamos lá, eu não consigo nem beber 1 litro de água por dia. Eu tô falhando no básico. Então aí eu me coloquei o primeiro desafio, que foi conseguir beber 1 litro de água por dia. Ah, Babi, mas 1 litro de água não resolve. 1 litro de água ainda é muito pouco. Sim, 1 litro de água ainda é muito pouco. Mas se eu disser pra vocês que eu passava o dia inteiro e só bebia no máximo 500 ml de água. Porque eu coloquei na minha cabeça uma crença de que se eu bebesse água, eu ia muito pro banheiro. E aí, inconscientemente, eu não bebia água por conta disso. Mas começar a beber água foi o início da jornada. Foi um dos pontos principais e foi a primeira coisa que eu fiz que, de fato, começou a alinhar ali o meu objetivo com a realidade, tá? Então, eu fiz ali um desafio de 21 dias para eu beber pelo menos 1 litro de água. E eu consegui, tá? Eu consegui. Na primeira semana foi a coisa mais difícil do mundo, mas eu consegui beber esse litro de água. Quando eu consegui beber um primeiro litro de água, eu aumentei para 2. E aí, só quem tem dificuldade para beber água nesse momento vai me entender. É muito difícil. É muito difícil. E não é tipo você dizer, agora eu vou beber 2 litros de água, sem nenhuma estratégia. Não. Eu tive que montar uma estratégia para eu conseguir beber os 2 litros de água por dia. Para você, se você tá me assistindo e tá dizendo, meu Deus do céu, que bobeira, que coisa mais fácil beber 2 litros de água, você tá de parabéns. Porque para mim, foi a coisa mais difícil do mundo, foi beber 2 litros de água. Mas o que é que eu fiz, né? E já deixando essa dica aqui para você que tem essa dificuldade de ingerir água. Quando eu comecei a acordar, e eu tenho um copo de vidro que ele é bem gordinho, nele já cabem 500 ml de água. Então, quando eu acordei, eu comecei a beber já 500 ml de água, em jejum. Isso faz toda a diferença também, tá? Então, quando eu acordava, eu já bebia 500 ml de água. E aí, eu ia tomar banho, tomar café da manhã e tudo mais. Depois que eu tomava meu café da manhã, dava mais um tempinho. Se eu tivesse algum cliente para atender fora, eu já bebia de novo mais 500 ml de água. Então, algo que antes era impossível, de eu beber 1 litro de água por dia, na minha manhã, só nesse meu processo, na minha rotina da manhã, eu já consegui inserir o meu primeiro litro de água. E aí, depois disso, fora de casa, eu já levava a minha garrafa de 1 litro. E aí eu sabia que eu tinha que secar ela o mais rápido possível, tá? Nos primeiros dias foi a coisa mais difícil do mundo. Eu voltava para casa, a garrafa ainda estava na metade, ou seja, tinha bebido só 1,5 litro. E aí, no decorrer do dia ou da noite, eu ia lá. Eu só dormia depois que eu terminasse, finalizasse a garrafa. Minha gente, parece ser algo muito simples para algumas pessoas, mas para outras, como para mim, foi algo muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, depois que eu consegui bater esses 2 litros, hoje é muito mais fácil para mim conseguir, né? Com estratégia, direcionamento e execução, bater a minha meta diária de água, que já aumentou um pouquinho, depois disso, tá? Então, a primeira coisa que me ajudou a desinchar, né, a minha jornada aí de emagrecer, perder gordura, foi ingerir pelo menos 2 litros de água, que hoje são 2,5 litros por dia. A segunda coisa foi também muito difícil, foi cortar o açúcar, tá? E aí também, só para quem é chocolatra, uma formiguinha como eu era, vai me entender também. Babi, mas é muito difícil a gente cortar o açúcar. É muito difícil. Eu concordo com você. É muito difícil. Para quem gosta, para quem já se viciou, né? Porque eu costumo comparar o açúcar com uma mesmo, sabe? Porque é viciante. E aí, com a mesma estratégia que eu fiz para conseguir ingerir e beber a água, eu bater a meta de água diária, eu fiz também com o açúcar. E vocês podem imaginar o quão difícil foi ficar 21 dias sem açúcar, tá?
Então, eu coloquei esse desafio também pra mim, de ficar 21 dias sem açúcar. E aí eu ia acompanhando e ticando por uma planilha que eu fiz e deixei no meu celular, no Notion. E todo dia eu ia ticando ali mais um dia vencido sem o açúcar, tá? No início, minha gente, foi muito difícil, porque eu era do tipo de pessoa que eu não conseguia, por exemplo, almoçar e depois não tomar ou comer uma sobremesa, tá? Eu era do tipo de pessoa que se eu almoçasse e não comesse a sobremesa logo em seguida, parecia que tinha um buraco no meu estômago e que eu não tinha nem almoçado. Então, isso já era um vício também da minha mente, de eu já almoçava esperando pela sobremesa. E nesses 21 dias foi uma tortura, nos primeiros 21 dias, né? Foi uma tortura eu comer e depois não ter a sobremesa. E ao longo do dia não ter aquele docinho para colocar na boca. E assim eu consegui, toda a honra e glória a Deus, firme no meu propósito, ficar zero açúcar por esses 21 dias, tá? Tá, Babi, e aí, até hoje você cortou o açúcar e tudo mais? Não, o que é que aconteceu? Depois desses 21 dias, eu passei mais um dia, uma mágica acontece, né? Os primeiros 15 dias é um terror, mas dos 15 dias em diante, uma mágica acontece na sua cabeça, que é a seguinte, você começa a não fazer questão mais por doce. Você começa a não sentir vontade do doce. E quando você sente, você pensa duas vezes se você vai colocar todo aquele seu desafio a perder, tá? Era um desafio que eu estava fazendo sozinha, não era um desafio que eu estava fazendo com mais ninguém. Era um propósito realmente pessoal meu. E aí eu fiquei, depois dos 21 dias, mais alguns dias, sem querer colocar nenhum tipo de doce, chocolate, até café sem açúcar, eu me acostumei a tomar. No início era terrível e eu colocava leite para amenizar ali o amargor do café. Mas aí eu consegui. Até hoje eu prefiro com leite do que um café expresso puro, por exemplo. Mas aí consegui também. Hoje eu não estou numa dieta zero açúcar, tá? Mas hoje eu consigo controlar exatamente o momento de eu ter um docinho. E aí vocês podem imaginar, durante esse desafio que eu tive TPM, tive tudo isso, que na TPM, minha filha, o seu corpo grita por açúcar. E eu tive que me controlar. Com certeza eu fiquei muito mais estressada, explodi e tudo mais, mas eu sabia que era por um propósito e que era por um resultado, né? Era pela minha saúde, primeiramente, então era um processo, era uma fase que iria passar. E aí, a luz já tá ficando, né, escura. Mas eu vou acelerar aqui pra gente chegar nesses 5 pontos. E aí, minha gente, depois que eu cortei o açúcar, quando eu fui colocar um doce na minha boca, depois desse desafio, né, que eu fiquei ali, vamos dizer, 30 dias sem açúcar. Começou com 21 dias e depois eu permaneci 30 dias sem açúcar. Eu fui provar o meu primeiro doce, minha primeira sobremesa. Minha gente, eu não sei dizer pra vocês o que é que acontece. Mas parecia que eu tinha colocado, pego um saco de 1 quilo de açúcar e tinha colocado na minha boca, numa mordida que eu dei num doce. É uma coisa fenomenal, assim, você perceber a mudança da sua mente em relação a algo. E eu fiquei muito impactada com isso. Porque eu dei uma mordida num doce, no chocolate, e eu dei essa mordida esperando que eu ia sentir um prazer que eu sentia antes, quando eu dava essa mordida nesse chocolate. E foi completamente o oposto. Foi uma sensação muito ruim. Sabe quando passa da medida? Quando você, por exemplo, bota mais açúcar no café do que deveria, que o café fica ruim, você nem consegue mais tomar. Foi exatamente isso, assim. Eu senti o açúcar muito apurado, muito aguçado, sabe? E daí eu não consegui finalizar o chocolate. Não consegui comer ele todo. E ali eu entendi que era uma vitória pra mim. Por quê? Porque agora o açúcar não me dava mais tanto prazer quanto dava antes. O açúcar antes me acalmava, eu chegava a me acalmar. Quando a gente tá de TPM, a gente quer o açúcar, a gente tá estressada. Quando a gente come o açúcar, ele traz essa falsa sensação de que você se acalmou, sabe? Acho que sobe uma dopamina ali pro seu cérebro, é um prazer. Enfim, um falso prazer, né? E aí, eu senti isso, de que eu não precisava daquilo, de que aquilo não era tão bom assim. Ah, eu não gosto tanto desse chocolate assim como eu achei que gostava, sabe? E ali uma chavezinha virou na minha cabeça. Então ali eu comemorei a vitória de que eu não estava mais dependente do açúcar. O açúcar não me dominava mais como antes. E que eu não ia precisar agora comer uma barra de chocolate inteira como eu comia, ou duas, muitas vezes. Eu ia me satisfazer, quem sabe, com um quadradinho de uma barra. Porque ia ser açúcar demais pra mim, sabe? Então, se você tá nesse processo, experimenta fazer isso. E me conta aqui nos comentários. Se vocês quiserem, a gente pode até bolar esse desafio aqui e fazer juntas, tá? Porque é transformador, minha gente. É transformador. Hoje, eu não como tanto açúcar como eu comia antes, tá? Não vou dizer pra você que é zero, não. Acabei de, inclusive, comer um chocolate aqui. Mas antes eu comprava barras e barras de chocolate, comia ela numa tarde.
Hoje, eu compro um chocolate, ou então uma tirinha assim, que vem de chocolate, como um a cada um mês. 15 dias no máximo. Vocês têm noção dessa evolução? O chocolate fica ali, ó. A gente vai para aniversário hoje, eu e meu marido. Sempre na minha família tem esse costume, né, de você trazer um pedaço de bolo, docinho para casa, enfim. Os próprios aniversariantes, até quando eu faço também festas, eu já compro as marmitas para as pessoas levarem para casa. Que eu gosto muito de comer bolo de aniversário no outro dia. E aí eu me deparei com uma geladeira cheia de bolo e doce de uma semana, 2 semanas, de eu jogar fora e a gente não consumir. Eu fiquei incrédula com isso. Eu vou ligar essa luz aqui, porque tá ruim. De fato, eu fiquei barbarizada, assim, com isso. E muito feliz com a minha decisão de ter feito esse desafio, tanto da água quanto do açúcar. Então, essas foram as duas coisas que mais me ajudaram a emagrecer esses 12 quilos. A terceira coisa, e não menos importante, e não precisa ser nessa ordem, foi procurar um médico para fazer ali uma bateria de exames e ver o que é que estava faltando de vitaminas no meu corpo, de minerais. Eu super recomendo você, inclusive, procurar esse médico antes, né, de entrar aí nesse desafio. Se bem que você bater sua cota de água diária e reduzir o açúcar não faz mal para ninguém, tá? Mas é importante você consultar um médico e ter especialistas nessa sua jornada para te orientar mesmo, para ver a quantidade ideal, para ver se você está precisando tomar alguma vitamina, né, repor alguma vitamina, tomar algum suplemento, porque nem sempre é obrigatório, né, você tomar um suplemento, você tem uma suplementação. Isso varia muito de organismo para organismo, tá? Então eu sei que hoje virou ali uma febre a suplementação, todo mundo indica tudo para todo mundo, mas e quase todo mundo precisa mesmo. Mas caso não seja o seu caso, eu acho importante ter esse acompanhamento. Então eu fui na médica, falei pra ela sobre a minha compulsão alimentar e que eu tava precisando de ajuda, tá? Então ela me deu 3 opções de suplementação pra me ajudar nessa questão da compulsão alimentar, tá? E esse apoio, esse direcionamento, eu também acho que fez total diferença, tá? Porque tem dias que você, de fato, não consegue controlar a sua compulsão. Então não basta você ter ali a boa vontade do mundo, ter um propósito ali inscrito, porque no dia que você falhar, no dia que você se sentir fracassada, você vai chutar o balde, você vai ter recaída, você vai comer porcaria. Então, por exemplo, eu amava comer pipos. É um salgadinho aqui da região, não sei se tem na sua, se tiver, fala aqui pra mim se tem. Mas era um dos principais salgadinhos que eu ingeria, né? Eu gostava muito, era muito viciada. Não existia a gente ir fazer feira e não comprar pipos aqui para um mês. De saco grande, de saco pequeno, de 75 gramas, de 100 gramas, enfim. E foi a minha médica que me fez essa pergunta. Você sabe quantas calorias tem num pacote de pipos? Inclusive você que está me assistindo e também é viciado em pipos, eu te convido a olhar agora o pacote e me dizer, bota aqui nos comentários quantas calorias tem um pacote de pipos. Que quando eu fui olhar isso, eu fiquei horrorizada. Em seguida ela me perguntou, quantas vezes você vai precisar malhar, fazer exercício físico, para poder eliminar esse pacote de pipos que você está comendo hoje, achando que é inofensivo e que não vai fazer mal algum. E aí foi quando eu entendi o porquê que a conta não fechava, o porquê que eu malhava já há anos e minha barriga continuava a crescer. Mesmo eu parecendo magra, eu me sentia gorda, pesada, sem resistência nenhuma, porque eu não tinha uma dieta nutricional rica em fibras, saudável, não tinha. E aí que eu vou pular para o quarto ponto que me ajudou a perder todos esses quilos. Eu fui procurar uma nutricionista, uma pessoa especializada em dieta. Então eu fiz todos os meus exames e daí, né, ela me passou a suplementação que eu estava precisando e eu fui para nutricionista exatamente para alinhar a minha dieta. Porque, para ser bem sincera com vocês, minha gente, o treino, ele representa 20%, de 20 a 30% do seu processo de emagrecimento, tá? É tão importante quanto você se mexer, você ter músculos, né? Pensando inclusive no futuro, de você não precisar depender de ninguém para ir no banheiro, para fazer tarefas simples, sabe? Então, quando a gente fala de exercício físico, a gente não tá pensando somente na estética. Quando a gente fala de emagrecimento, eu não tô pensando somente na estética, eu tô pensando na minha saúde, nesse sentido, de que eu não quero que no futuro, para ir no banheiro, para passar do quarto para a sala, para descer uma escada, para subir uma escada, eu precise de outra pessoa ou de outras pessoas. E eu falo isso porque eu vivenciei isso com as minhas avós.
tá? Mais com uma do que com outra. Essa questão da mobilidade, né? Eu precisei de ajuda esse ano porque eu fraturei o meu pé, um dos meus pés esse ano, e eu precisei ali, eu perdi minha mobilidade, eu precisei de ajuda, de muletas, de pessoas. Então, isso veio ainda mais a reforçar essa questão de querer emagrecer, porque eu ainda estava com muito sobrepeso e nem eu estava conseguindo me levar para os lugares. Eu estava cansando com a muleta ali, porque eu estava me sentindo muito pesada. Eu não estava aguentando com o meu próprio peso. Então, você já parou para pensar em relação a isso? Então, eu fui para nutricionista, ela começou com a dieta, né? Começou a me acompanhar. Eu falei para ela dos meus objetivos, e aí estou tendo esse acompanhamento com ela há uns 3 meses já. E aí, eu também recomendo que vocês procurem, Babi, mas nutricionista é muito cara, não tem um orçamento agora para investir no nutricionista, o que é que eu posso fazer? Você não pode hoje investir no acompanhamento nutricional. Eu diria para você pesquisar mesmo na internet. Eu tenho certeza que aqui no YouTube tem muitos nutricionistas que dão gratuitamente ali pelo menos um norte do que você precisa comer. Só de você retirar as porcarias, as besteiras que você come, de você ingerir ali a meta diária de água, cortar o doce o máximo possível. Então, só de você estar se mexendo, se você não tem como investir em uma academia, que seria um outro ponto também, você pode fazer exercícios em casa, tá? Inclusive, eu posso também trazer aqui, quero trazer essa parte também de exercícios em casa pra gente treinar juntas, sabe? Então, esse foi um dos pontos que foram essenciais para eu perder peso, para eu me sentir mais saudável. E nem tudo são flores, tá? Não tô dizendo que a partir daí tudo mudou, que foi tudo fácil. Eu comecei também a ter uma frequência maior na academia. Eu tô sendo também acompanhada com o personal, mas eu não acho que isso seja assim. Eu acho que seja essencial, mas eu não acho que sem isso você não consegue, tá? Você já precisa desanimar, Babi, eu tenho que investir em muita coisa, eu não vou conseguir, eu só consigo se for assim, eu não quero que você pense dessa forma. Tudo que eu tô falando aqui foram os pontos que me ajudaram de verdade a perder esses quilos e eu ainda tô nesse processo de emagrecimento. Tiveram várias outras coisas que também me ajudaram, mas é tudo substituível. A água, por exemplo, né? Você tem que beber água todo dia, então aproveita e já bate sua meta. Se você não consegue bater sua meta diária de água, como é que você acorda e vai bater, por exemplo, a meta da sua empresa? Como é que você vai dar conta do seu dia, de fazer tudo que você planejou ali pro seu dia, se nem o mínimo você tá conseguindo fazer, que é beber água, sabe? Então começa a colocar intenção no que você tá fazendo. Começa a fazer algo diferente do que você tá fazendo, porque senão você só vai colher os mesmos resultados, né? Então, esses foram as 5 coisas, né? Então, beber água, cortar o açúcar o máximo que você conseguir. Se vocês quiserem que a gente comece um desafio, coloca aqui nos comentários, que eu vou planejar tudo certinho. Adoro um desafio, e aí eu posso ver questões de prêmios, enfim, para motivar vocês. Eu super topo. Se vocês toparem, eu já topei aqui também, tá? Esse desafio do açúcar ou da água, coloquem aqui, que depois eu vou ler e responder vocês nos comentários. Essa questão de você ir ao médico para fazer seu check-up, sua bateria de exame, eu não acho que você deveria negligenciar isso, isso deveria ser uma prioridade zero para você. Então, tenta fazer os exames, pelo menos ali, exame de sangue, aferir sua glicose, como é que tá, enfim. Para depois disso, aí você já tenta ter uma dieta mais saudável. Babi, não posso investir no nutricionista agora. Você consegue me ajudar? Eu consigo ajudar no sentido de, não vai ser uma recomendação, mas muito superficialmente, de que você precisa ingerir frutas, né? Porque frutas são ricas em fibras e fibras faz bem para o intestino. Você precisa ingerir proteínas, porque proteína ajuda a gente a construir os músculos, né? Você precisa ter também carboidrato e você também precisa consumir gordura, só que carboidrato e gordura numa menor quantidade, né? Dependendo ali se você quer emagrecer, do seu biotipo, enfim. Eu só não vou conseguir dar aqui para vocês em relação às quantidades, mas eu posso nortear o que é que vocês precisam fazer inicialmente e aí depois vocês vão lá e investem num nutricionista, que é uma pessoa que estudou, né, capacitada ali para acompanhar vocês. E esse não é o meu lugar de fala. Eu posso falar para vocês o que é que eu tô fazendo e o que é que tá dando certo para mim. E aconselhar vocês, assim, no sentido de comer cada vez melhor e mais saudável, né? Não quero dizer que, Babi, mas eu vou deixar de comer minha pizza, que eu gosto tanto no final de semana, eu vou parar de tomar minha cerveja, eu vou parar de comer meu doce. Não é que você vai parar, tá? E uma das coisas que eu também parei, que poderia entrar aqui como sexta coisa, como um bônus para vocês, se você ficou até aqui, você vai ter esse bônus, é justamente parar com a ingestão de bebida alcoólica, tá? Não só por conta do carboidrato, né? Dependendo da bebida alcoólica que você ingere aí, mas porque na minha cabeça eu comecei a ver que de fato não faz sentido a gente colocar álcool para dentro do corpo mesmo, tá? E aí, se você faz esse movimento, você também consegue desinchar bastante. Então, depois a nutricionista teve o acompanhamento com o personal na academia, que se você também não tem como investir,
Tem vários personagens que eles fazem acompanhamento online. Aqui no YouTube também tem personagens que dão essas dicas aí, né? É de graça para você começar. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui também a planilha iniciante do meu treino, a planilha, depois eu compartilhar a avançada. Enfim, coloquem aqui nos comentários se ajudaria vocês nesse sentido, que eu posso sim compartilhar com vocês. E, por fim, também reduzir ou retirar da sua vida a ingestão da bebida alcoólica, tá? Então, esses foram os pontos que me fizeram total diferença nesse meu processo e ainda estão fazendo, porque eu ainda estou no processo. Ah, Babi, mas você ainda pretende perder quantos quilos? Nesse momento que eu estou agora, eu não estou pretendendo mais perder quilos. E sim, não vou mentir para vocês que eu ainda perderia ali mais uns 2, 3 quilos de gordura. Mas agora minha busca está sendo exatamente por baixar esse percentual de gordura, que para mim ainda está alto. Na minha última consulta ainda estava em 20 e pouco de gordura. E eu quero baixar, o meu objetivo é baixar para 13% de gordura, tá? No mínimo. Então, ainda tem uma jornada longa aí pela frente, mas hoje a minha dieta é uma dieta rica em fibra, rica em proteína, tenho constância na academia de forma consciente e intencional. E é isso. E eu consegui aí esses primeiros resultados e tenho certeza que daqui para o final do ano eu vou ter resultados ainda melhores, tá? Inclusive eu fiz uma compra nesse sentido que já chegou, e inclusive eu vou até fazer um vídeo também, que eu vou entrar nessa nova etapa aí de perder esse percentual de gordura, tá bom? Então, falem pra mim aqui nos comentários se vocês estão nesse processo também de emagrecimento, o que é que vocês estão fazendo, se vocês já conseguiram emagrecer ou não, se tomam alguma suplementação ou não, se o que eu falei aqui fez algum sentido pra você, se você quer participar de algum desafio comigo, quer que eu organize, que eu monte aqui algum desafio pra gente. Se você gosta de vídeos assim, clica no gostei pra eu saber e trazer mais vídeos desse aspecto da minha vida relacionado à saúde. E é isso. Deixa aqui nos comentários também pra eu saber de onde que vocês estão me assistindo. E é isso. É sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Eu estou muito feliz e grata por não estar mais procrastinando essa criação de conteúdo, por estar voltando no meu ritmo e tá sendo uma delícia de fato aqui pra mim fazer isso, tá bom? Então um beijo enorme e até já já. Eu te vejo no próximo vídeo.